Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso Libras do Zero. Eu sou o professor João Moreno e eu sou responsável pelo conteúdo desta aula de hoje. Hoje nós vamos aprender uma temática super importante, que são os locais da cidade em Libras. Esse tema é muito interessante que nós aprendamos, porque ele faz parte da nossa comunicação cotidiana. Imagine uma situação de encontro com um surdo, onde ele te pergunta algo como onde você mora, ou algum local próximo e você precisa responder isso em Libras. De que forma você conseguirá responder isso com qualidade? É importante se comunicar bem. Dessa forma, nesse nosso encontro, eu vou ensinar para vocês alguns sinais e algumas frases também como exemplo, para que vocês entendam de forma contextualizada como se dá a aplicação desses sinais e para que copiem também no seu estudo para que consigam entender a estrutura. Essa aula não será só para mostrar sinais, será principalmente para que vocês observem a sinalização, entendam o contexto e consigam praticar junto comigo, utilizando a própria língua. Vamos para a aula? Antes de mais nada, é importante avisar para vocês um recado super importante. Os sinais relacionados ao contexto dos locais das cidades, eles são principalmente icônicos. Em algumas aulas atrás, eu expliquei para vocês o que significa iconicidade e arbitrariedade. Lembram? Então, esses sinais têm como essa característica principal, a iconicidade. Mas por quê? Vejam só. Os locais da cidade, todos eles possuem características muito específicas, como uma forma, tamanho, ou mesmo uma letra que pode ser utilizada para criar o sinal. Dessa forma, os sinais relacionados aos locais da cidade foram criados a partir da observação de características específicas que tenham relação com esse sinal. Sendo assim, é importante que, antes de mais nada, vocês pensem da seguinte forma: eu preciso pensar visualmente na estrutura da própria língua de sinais, de modo que todas as informações que eu vou sinalizar, elas tenham relação e elas façam sentido dentro do contexto da própria língua. É importante que nós pensemos de forma visual para sinalizar com muito mais clareza, de modo que minha sinalização seja contextualizada, como, por exemplo, os sinais para os locais na cidade. Agora eu vou mostrar para vocês alguns sinais e eu vou mostrar também algumas frases. Prestem atenção. Primeiro, veja só. Qual o nome desse local? Casa. Qual o sinal? É este. Por que o sinal de casa é assim? Veja, uma casa possui paredes e possui um teto triangular. A partir da observação do formato do teto da casa, constituiu-se o sinal em libras. Viu? É visual. É uma característica própria da comunidade surda a visualização e a visualidade na criação dos próprios sinais. A partir da observação da característica do sinal de casa, se deu a criação desse sinal. Veja nessa frase. O que eu sinalizei? Que a casa é grande. Veja de novo. Vou te dar um outro exemplo. Viu? De novo. Veja só. Nessas duas frases que eu apresentei para você, há uma característica visual muito importante. Nesse segundo exemplo, nós temos uma rua, que é apresentada na sinalização, e nessa rua passam carros, enfim. E próximo à rua nós temos a calçada, que é onde caminham os pedestres. Na rua passam os carros ou as motos e na calçada passam os pedestres. Ainda na calçada, nós temos as casas que ficam posicionadas uma ao lado da outra. Viu só? A partir dessa percepção, eu construí a minha frase que eu mostrei para vocês, utilizando recursos como os classificadores. Isso é a visualidade da própria estrutura da língua de sinais, que é importante que nós pratiquemos e principalmente que a gente pense, utilizando a visualidade, para que nossa sinalização seja muito mais clara. Vou te dar um outro exemplo. Veja. Qual o nome? Aeroporto. Qual o sinal? Olha só. Aeroporto. Por quê? Pense. Este é um avião. Veja só o formato do avião. A partir da forma do avião, constituiu-se o sinal, considerando o braço como corpo e os dedos como as asas do avião. Essa configuração de mão se assemelha muito ao formato do próprio objeto, além de que o braço de apoio esticado se assemelha à pista, onde o avião faz o pouso e a decolagem. Os surdos, a partir da observação dos pousos e decolagens,
criaram um sinal de aeroporto. Viu só nessa frase? Vou te dar um exemplo agora. Viu? Olha só a frase em contexto. É importante que vocês prestem atenção e percebam que o contexto da sinalização que eu trago é bastante visual. De novo, veja só a diferença. Na minha sinalização, eu posicionei dois locais distintos: a minha casa e, do outro lado, o aeroporto. A partir do posicionamento desses dois referentes, eu fiz a demarcação de que eles são referentes distintos. E quando vocês observam, vocês conseguem entender de forma clara que são dois locais diferentes, que eu não estou falando do mesmo local, mas que ambos possuem uma relação um com o outro. Observem isso na sinalização em libras para que vocês entendam que há bastante clareza nessa sinalização e principalmente que eu respeito a estrutura do próprio idioma. Então eu disse que o aeroporto é longe, que eu levo 30 minutos para chegar lá saindo da minha casa. Quando vocês observam essa frase sinalizada, vocês conseguem entender que eu utilizei a estrutura de forma clara, respeitando a visualidade da própria língua, considerando que essa é uma característica principal do povo surdo, a percepção visual. Agora vamos ver outro sinal. Qual o nome desse local? Escola. Qual o sinal? Escola. Escola. Por que esse é o sinal? O sinal de escola é composto a partir de dois sinais diferentes: casa e estudar. Os surdos, a partir da sinalização cotidiana, criaram um sinal só: escola. Este sinal ele surge a partir de um processo dentro da língua de sinais que chama composição, que é quando você tem dois sinais que têm significados distintos e você junta para formar um só, um novo significado. Esse é um estudo da morfologia da língua de sinais. Então perceba, o sinal de escola, dentro da Libras, nós entendemos o seu contexto de formação. Isso é importante para ajudar a gente a entender e a memorizar o sinal. Vejamos em uma frase. Viu só? De novo. Veja que nessa frase eu trago alguns sinais novos para vocês, e que a estrutura gramatical é um pouco diferente também. Eu sinalizei o seguinte: essa é a minha rua, aqui temos a calçada que vocês já conhecem, nesta esquina fica a minha casa, eu saio da minha casa caminhando, e eu chego a outra esquina, que é onde está a escola. Veja só, cheguei. Onde? Na escola. Vocês observam, a partir da minha sinalização, que eu utilizei algumas estratégias que são bastante visuais da própria língua para que vocês entendam o contexto daquilo que eu estou sinalizando. Agora eu vou mostrar alguns sinais diferentes e eu quero que vocês pratiquem e tentem criar suas próprias frases utilizando eles. Atenção! Agora, eu vou mostrar para vocês alguns sinais que têm relação com o contexto locais da cidade. Prestem atenção.
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e espero que vocês tenham aprendido todo esse conteúdo. Em caso de dúvida, sintam-se à vontade para perguntar, que eu vou te responder. Espero que vocês pratiquem em casa. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!